E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu estou de volta para dar continuidade àquele último vídeo que eu gravei sobre atividade projetual. Naquele último vídeo, eu apresentei projetos de fundações e projetos de estruturas em concreto armado, desde estruturas bem simples até uma central telefônica, passando inclusive por uma subestação de energia, onde eu apresentei, além do projeto civil, um projeto eletromecânico. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto de estrutura metálica. Mais especificamente, um projeto de mezanino para loja de shopping. Essas lojas de shopping são conhecidas como EUCs, que é uma sigla que significa Espaço Único Comercial. O shopping em questão fica lá em Campinas, é o Platts Mall, e a loja é a loja do Boticário. Esse projeto que vocês estão vendo na tela, ele é um projeto de arquitetura que não foi desenvolvido pelo Instituto ATG. Foi um outro profissional que desenvolveu e eu estou apresentando ele aqui apenas para contextualizar, para que vocês entendam melhor quando eu for apresentar o projeto de estrutura metálica do mezanino. Esse sim, desenvolvido aqui pelo Instituto ATG. Olhando esse projeto, essa fachada, ela chama atenção em um aspecto. O vão é considerável. É um vão que tem pouco mais de 9 metros. Isso significa que seria interessante você manter esse vão em toda a sua extensão sem colocar nenhum pilar intermediário. Vamos andar aqui um pouquinho para frente, para me apresentar para vocês a planta de layout. Na prática, o principal uso de mezaninos em lojas como esta é servir de estoque e locação de equipamentos. Pois, na verdade, você quer liberar todo o espaço para o atendimento ao cliente. Uma coisa interessante de observar também é que na grande maioria dos shoppings não é permitido você aproveitar a estrutura do shopping como apoio para o mezanino. Por exemplo, você não pode apoiar seu mezanino nos pilares existentes do shopping. Também não pode apoiar nas vigas do shopping, muito menos nas alvenarias. O fato é que a viabilidade de implantação desse mezanino, ele vai depender de um estudo da locação dos pilares. Esses pilares vão ser apoiados diretamente na laje do shopping center, e isso é permitido. Só que essa viabilidade vai ter que levar em consideração a localização das prateleiras, balcões de atendimento, provadores, não é o caso do Boticário, mas em outras lojas tem também os provadores, pois elas vão ser peças fundamentais para o sucesso comercial da loja. Dando uma olhada nessa planta de layout, você percebe que as prateleiras estão aqui ao fundo. Aqui no centro você tem balcões de atendimento. Esse aqui é o balcão onde você faz o pagamento. É interessante observar que não só na loja do Boticário, mas também em outras como CVC, Quem Disse, Berenice, eles têm uma locação das prateleiras, dos balcões, de forma a deixar o cliente mais à vontade, familiarizado. Então, se você vai numa loja deles aqui em Bauru, ou por exemplo, em São Paulo, em Campinas, em qualquer cidade, você vai perceber que o balcão vai estar no mesmo local. Por exemplo, no caso do Boticário, vai estar ao centro, no fundo da loja. E assim vai, para que a pessoa se sinta mais ambientada, para que ela não fique perdida dentro da loja. Outra coisa importante é que no caso da locação dos pilares, você pode locar esses pilares, talvez até nas regiões centrais da loja, desde que ali tenha alguma coisa para esconder esse pilar, como por exemplo um provador. O pilar fica embutido ali nas paredes do provador e você acaba nem percebendo. Entretanto, existem lojas que são abertas, né? Não tem provadores, por exemplo, como o caso do Boticário. Então não é interessante que você coloque, por exemplo, um pilar aqui no meio, pois isso vai impedir a circulação, o trânsito dos clientes, né?
e também fica com um aspecto visual desagradável. Aqui, pessoal, um pouco mais à direita, você encontra uma porta que dá acesso a uma escada metálica que leva ao pavimento superior, onde está localizado o mezanino. Nesse mezanino está o estoque da loja, bem como equipamentos como ar-condicionado. Esse acesso não é, portanto, para o público em geral, é apenas para os funcionários da loja. Vamos dar uma olhadinha lá em cima para ver como é que está. Então aqui você percebe, né, chegando aqui em cima, que você encontra as prateleiras todas na periferia. No centro também tem mais prateleiras e aqui tem uma rota de circulação para o funcionário poder acessar as mercadorias que estão estocadas aqui na prateleira. Mas aqui ao fundo você tem um outro acesso onde leva ao equipamento de ar-condicionado. Aqui também tem uma mesinha com uma cadeira para servir de escritório também para fazer anotações. Controle de mercadoria também. Bom, vamos dar uma olhada agora no caderno técnico desse shopping. Bom, pessoal, estou aqui com o caderno ou manual técnico do Platts Mall. Ele é um caderno de especificações que tem 59 páginas, pois ele atende todas as modalidades, né? Acessibilidade, bombeiro, hidrante, projeto arquitetônico, projeto estrutural. O que interessa para a gente aqui, no caso, é o projeto estrutural. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice. 3.3 aqui, ó. Projeto estrutural do mezanino, página 16. Vamos lá para 16 então. Na página 16, logo abaixo aqui de acessibilidade, você tem a normativa para o projeto estrutural do mezanino. Então, esses documentos, né, para serem submetidos e aprovados, eles têm que apresentar algumas especificações que vão desde características do desenho até os próprios carregamentos que devem ser considerados para o cálculo do mezanino. Então, por exemplo, no item A aqui, já fala para você a escala que tem que ser feito, que tem que ter uma planta de locação e carga dos pilares, ou seja, naquela planta que você loca os pilares, do lado você tem que colocar a informação do carregamento que está chegando naquele pilar. Planta da estrutura, corte longitudinal e transversal, detalhes construtivos, incluindo a fixação da chapa de apoio sobre a laje do shopping. Você vai ver que, no caso específico desse shopping, você pode utilizar chumbadores. Então, você pode fazer a ancoragem das chapas de aço diretamente na laje através de chumbadores. Mas tem shoppings que não permite isso. Você precisa fazer a colagem dessas chapas através de adesivo estrutural. E também pede aqui memória de cálculo, né, e tudo mais. Continuando aqui, ó, você tem a RT do autor do projeto, que é necessário entregar. Ele cita aqui a NBR 8800, norma de aço, e também fala sobre a carga máxima admissível para o mezanino, que é da ordem aí de 400 kgfm por metro quadrado, incluindo o peso próprio e a carga de utilização, ou seja, você não pode extrapolar esses 400. E, caso você extrapole, você tem que criar mais pontos de apoio para reduzir o carregamento atuando na laje, né? A tensão atuante na laje. Outra observação aqui, ó, que ele diz é que as chapas mínimas devem ser de 30 centímetros por 30 centímetros e espessura de meia polegada. Isso acontece para, aumentando a área de contato, você ter uma tensão menor que é descarregada nessa laje. Se dependesse só do mezanino, você fazendo, por exemplo, um pilar de 10 centímetros por 10 centímetros, você não precisaria utilizar uma chapa desse tamanho. Poderia ser uma chapa 15 por 15, por exemplo. Mas a dimensão mínima é essa. E isso você tem que seguir. Depois aqui já entra na parte de projeto das instalações elétricas, né, que não é o nosso objetivo. Vamos partir então para o projeto propriamente dito. Bom, aqui, pessoal, nós temos o projeto do mezanino. São 3 folhas. Essa primeira, ela tem a locação das chapas de ancoragem,
a locação dos pilares. Depois, mais aqui abaixo, você tem os detalhes dessas placas de ancoragem, os perfis que estão sendo utilizados para fazer os pilares, especificações de solda, das cargas e aqui o quantitativo. Depois, na folha 2, nós temos o projeto do mezanino, da grelha metálica do mezanino. Aqui embaixo, a locação dos painéis do tipo wall e aqui as ligações e os perfis que foram utilizados, bem como especificação de solda, carregamentos e aqui o quadro de quantitativo. E por último temos o detalhamento da escada metálica e também os cortes para que o pessoal que vai executar possa entender melhor o projeto. Bom, então voltando aqui, pessoal, vou apresentar agora com um pouco mais de detalhe os projetos. Esse primeiro é da planta de carga, locação dos pilares e locação também das placas de ancoragem. Antes, contudo, deixa eu colocar aqui isso, assim fica melhor. Então, ó, você percebe que o mezanino ele vai aparecer só na próxima folha. Essa primeira folha está locando apenas as placas de ancoragem e os pilares. Então você percebe que aparece aqui ao fundo, ó, a parede do shopping, né? As tubulações que estão descendo aqui por trás, o pilar do shopping, tudo num layer sombra, porque não é o protagonista do projeto, é só para servir de referência. Quem interessa aparecer bem aqui são as chapas de ancoragem e os pilares que estão aparecendo. Por exemplo, esse pilar aqui, ó, ele está em cima de uma placa de ancoragem. A placa, vocês já sabem, né? Ela está aqui com a numeração 1, é a chapa 1 e ela tem 300 por 300 milímetros e espessura de meia polegada. Em estrutura metálica, você vai colocar sempre as dimensões em milímetro, em função da precisão que ela fornece. Logo aqui, ó, você tem o pilar 1, ele tem 100 milímetros por 100 milímetros, espessura de 1/8 e a altura dele é de 3.290 milímetros. O carregamento que está chegando nesse pilar aqui, ó, é 368 kgfm. E aí você vai fazendo a nomenclatura, né, correndo sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Por isso que aqui do lado você já encontra a chapa 2 e o pilar 2. Um pouquinho mais à direita, chapa 3 e pilar 3. E assim vai, com as mesmas especificações de dimensões, tanto para a placa de ancoragem quanto para o pilar, e também o carregamento que está chegando nesse pilar em questão. É interessante você observar que, apesar de a nomenclatura estar crescendo, né, a chapa 4, pilar 4, aqui a simbologia é 1 para as chapas de ancoragem, porque apesar da numeração delas ir crescendo, essa placa de ancoragem, ela tem a mesma dimensão. Então ela vai ser o item 1. Assim como o pilar também, ó, ele está com a nomenclatura aqui de 3, apesar de ser o P4, tanto o P4 quanto o P3, quanto o P2, eles têm a mesma dimensão e a mesma altura. Você deve estar se perguntando agora, né? Mas e o 2? Por que pulou do 1 para o 3? Porque com certeza você tem aqui uma chapa que é diferenciada. Então a nomenclatura começou primeiro para a chapa, depois para o pilar. Como você tem dois tipos de chapa, a primeira chapa leva a nomenclatura de 1 e a segunda chapa leva a nomenclatura de 2. Depois, o pilar de 10 por 10 entra com a nomenclatura de 3 e o pilar maior com a nomenclatura de 4. Por que esse pilar maior? Porque aqui na frente, ó, você não pode ter pilares para servir de apoio intermediário. Lembra que aqui tem um vão de 9,40? Então, está sendo colocado dois pilares maiores nas extremidades, porque basicamente você vai vencer esse vão com a viga, sem apoios intermediários. Isso você vai conseguir enxergar melhor na viga principal que está no projeto que eu vou apresentar depois desse. Perceba que em vendas você não colocou o layout, né? Isso aí só iria sujar o desenho
não é o foco do desenho esse layout. Quem quer ver o layout, pega a planta de layout da arquitetura e vê como é que está sendo disposto os balcões, as prateleiras, etc. O que mais que é interessante falar nesse projeto? Então aqui embaixo você tem o título do projeto, a locação das placas de ancoragem, pilares do mezanino e plantas de carga, que é o que está sendo efetivamente locado, né? Os pilares, as placas e também a informação do carregamento que chega nesse pilar. Isso sim é a planta de carga. Vamos descer aqui e ver o detalhe dos chumbadores e da placa de ancoragem para os pilares de 100 mm por 100 mm. Então você tem aqui a chapa de aço com todas as dimensões, 300 por 300, colocando também as dimensões dos pilares 100 por 100. Você vê que aqui do lado está escrito variável, porque esse pilar ele pode deslocar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, em função da locação. E você não vai ficar desenhando aqui 5, 6, 7 desenhos diferentes só em função da locação desse pilar. Então você coloca um desenho genérico onde você mostra aqui na cota a informação variável. E na planta ele vai ver aonde efetivamente que esse pilar vai ter que ser locado. Aqui tem também o título, né? Perceba que esse desenho aqui já está numa escala 1:10. Ele é chamado de detalhe dos chumbadores e placas de ancoragem dos pilares. E esse 14 aqui na frente é para mostrar quantos pilares e quantas chapas desse tipo tem no projeto inteiro. Aqui um detalhe do embutimento. Foram embutidos aqui 125 milímetros desse chumbador, é um chumbador de 5/8, que pode ser do aço A193 ou do SAI 4140. Perceba que aqui também tem as dimensões para você locar a furação da chapa de ancoragem que vai receber esses chumbadores. Um pouquinho mais abaixo você tem um detalhe bem parecido, só que é do outro pilar, daquele pilar maior que fica na frente, aonde as informações são praticamente as mesmas. Você tem as dimensões que locam os furos, que locam também a posição do pilar nessa chapa de ancoragem. As especificações aqui, trata-se de um chumbador químico da Hilt. E perceba que foram usados apenas 2 pilares com 2 chapas dessa, que é naquela região da entrada da loja. Um pouquinho mais à direita aqui, você tem o detalhe dos perfis que foram utilizados. Perceba que aqui em cima vem a especificação do aço dos pilares e também a nomenclatura. 2 perfis enrijecidos do tipo U, 150 por 50 por 25 por 3. Esse 100 aqui é a altura total que esse perfil tem. Aqui a largura dele de 50, o lábio aqui com 25 e a espessura de 3 milímetros. Você juntando 2 desse perfil, de frente um para o outro, você forma aí a seção quadrada para esse pilar de 100 por 100. E naturalmente também do outro pilar, que aí vai ter no total 20 por 30 centímetros, 200 por 300 milímetros, que são também 2 perfis do tipo U enrijecido, que tem 300 por 100 por 50 e 4,76 milímetros de espessura, formando aí o perfil retangular desse pilar. Aqui tem o selo com as informações, as notas gerais e também aqui o quantitativo da placa de base, dos pilares, no total 916 quilos. Aqui temos um pouco da especificação das soldas, em função da espessura do material, e aqui a configuração das cargas que foram utilizadas. Perceba que na época que esse mezanino foi feito, ainda era vigente a versão de 1980 da norma de cargas A6120. Então foi utilizado basicamente o peso próprio da estrutura, que é levado em consideração pelo software,
nesse projeto foi utilizado o Metallicas 3D, também conhecido como Metal 3D, e chegou-se a 67 kg por metro quadrado. O piso wall e os revestimentos 20 kg por metro quadrado, os dutos e tubulações 20 kg por metro quadrado e o forro de gesso 10 kg por metro quadrado. Você somando aí 20 mais 20 mais 10, no total 50. 50 mais a sobrecarga de utilização de 250, você tem 300 kg-força por metro quadrado, somando aí com os 67 kg por metro quadrado, que foi o peso próprio por metro quadrado, já levado em consideração pelo software, você tem no total de permanente mais sobrecarga de utilização 367 kg-força por metro quadrado, está abaixo dos 400, que é o limite da especificação do manual técnico do caderno do shopping. Bom, vamos passar agora aqui para a segunda folha. Aonde nós temos a locação das vigas do mezanino, dos painéis do tipo wall, as ligações também, os perfis utilizados e também aqui o quantitativo das vigas do mezanino. Deixa eu colocar aqui na versão para impressão. Bom, você percebe aqui que a gente trabalha com um destaque através de cores. Então nós temos que as vigas, a viga principal, ela está aqui embaixo, foi utilizada uma cor azul, né? Ela está aqui vencendo todo o vão, apoiada nos pilares extremos, e ela recebe todas as vigas transversais a ela. Percebe que lá atrás você tem vários pilaretes, né? Vários pilares metálicos, eles podem ser locados, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, em função de estarem embutidos dentro da prateleira, eles não vão aparecer. Aqui também, na lateral, tem também 3 pilares, aqui também tem mais 2, aqui também tem mais 2, Mas aqui na frente não, está liberado. Então o esquema é o seguinte, você tem uma viga principal que passa de fora a fora, vencendo esse vão de 9,40, e depois você tem uma grelha de vigas, que são as vigas transversais a essa principal, e depois alguns travamentos com uma viguinha menor ainda para fazer a redução do comprimento de flambagem e travar essas vigas adequadamente. Fora o esquema de cores, você percebe que você tem uma numeração, porque apesar das seções serem as mesmas em função das cores, os comprimentos são diferentes. E como a gente vai fazer um quantitativo, mostrando inclusive os comprimentos que essas peças vão ter, a gente acaba diferenciando elas também em função desse comprimento. Então começa aqui com o item 1. Aqui é o item 2, apesar de ser a mesma viga, o comprimento é diferente. Aqui você tem um comprimento menor do que esse daqui. E assim vai. Aqui o comprimento já se repete, aqui também ele se repete, a gente vai modulando dentro na medida do possível. Aqui já é uma viga menor, só para fechar esse comprimento. Então, esse comprimento é diferente do primeiro e do segundo, ele leva a nomenclatura 3. E assim vai com todas as vigas, né? Aqui embaixo você tem as outras vigas menores, as de travamento, todas com a numeração de 13, tá vendo? Porque os comprimentos se repetem. Bom, é interessante observar também que tem a locação dessas vigas em função de cotas entre os eixos. É interessante você perceber que em função da dimensão do painel wall, que é 1,25 por 2,5, você acaba fazendo a locação das grelhas do mezanino, das vigas da grelha do mezanino, também com dimensões que vão ser submúltiplas da dimensão final do painel wall. Então, por exemplo, esse 1,25 aqui não é à toa.
É porque esse painel ele tem 1,25 m de largura e ele tem aqui ao longo do comprimento 2,5 metros. E você vai perceber que dessa forma você pode apoiar esse painel e aproveitar melhor a sobrecarga que ele oferece em função de você ter um apoio intermediário também no meio desse painel. Ou seja, o painel que tem 1,25 por 2,50, ele vai ficar com apoios a cada 1,25. Então você imagina que ao longo do comprimento ele vai ter também um apoio intermediário, deixando esse vão do painel de 2,5 com um vão de 1,25. Bom, aqui embaixo tem a locação dos painéis. Você percebe que aqui é aquilo que eu estava falando, ele tem 1,25, né? 1,25 por 2,5, 1,25 por 2,5. E ele vai tendo esse apoio, né, modular aqui, das vigas do mezanino, que dão respaldo não somente ao contorno dele, mas também na região mediana. No meio deles aqui, tem um perfil que passa travando. E aí você percebe, né, a placa 5, placa 6, placa 7. Por que aqui em cima está placa 1 e placa 1 de novo? Porque a nomenclatura das placas também é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa é a placa 1 e essa aqui só não é a placa 2, porque a mesma placa 1 que foi utilizada aqui, ela sobrou um pedaço grande que ainda deu para fazer a utilização aqui do lado e aqui também. A placa 2 mesmo ela só foi utilizada a partir do quarto fechamento aqui. Aqui, né? Placa 2, placa 2, placa 2, né? Ou seja, com uma placa você conseguiu cortar ela em 3 e fazer esses 3 fechamentos. Mas para cá também, aqui a placa 3 fechou esse pedaço, fechou esse e teve mais um pedacinho que foi utilizado aqui. Então, essa logística também do corte dos painéis wall você tem que fazer de forma a aproveitar melhor o material, né? Aqui já foi utilizado uma placa para fazer todo esse preenchimento. E assim vai, né? Aqui já é utilizado uma inteira, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e vai embora. E depois repete igual ali em cima. Uma placa que foi a placa 13 foi utilizada em 3 pontos aqui, né? Obviamente recortando ela e reutilizando. Bom, percebe que no fundo você tem aqui a informação dos contornos, da escada, da loja, mas num layer bem clarinho, sombra, né? Não sei se na gravação está conseguindo ver, mas só para servir de referência. Aqui embaixo tem os detalhes de ligações, né, entre vigas e pilares. Aqui a emenda da viga, essa viga aqui é chamada de viga mestra. Perceba o seguinte, esse perfil aqui, ele tem no máximo 6 metros de comprimento. E você vai ter que vencer um vão que tem 9,4. Dessa forma, você vai ter que fazer uma emenda. E é interessante que você posicione a emenda no melhor local possível em função dos esforços atuantes. Então, por exemplo, quem não conhece do assunto, pega esse vão, divide no meio, faz uma emenda bem no meio. Não é o mais adequado. Perceba que eu usei a viga de 6 metros aqui, de fora a fora, começando aqui e vindo até aqui. E fiz a emenda aqui, Desse ponto para cá, eu criei um outro perfil para chegar até o pilar. Fiz a emenda nessa região. E aqui também fiz a mesma coisa. E esse complemento vai fazer com que você chegue até o pilar da direita. Perceba, é o item 18, aqui também é o item 18, eles são do mesmo tamanho, e aqui no centro você tem o item 19. Por que eu coloquei nesse ponto? Porque se você pensar no gráfico do momento, você vai ter um momento negativo, né, em função da vinculação que vai fazer essa viga com o pilar, vai aparecer um momento pequeno negativo aqui, e depois ele já vai descer para se tornar um momento positivo máximo no meio do vão. Em algum momento ele vai
cortar essa viga. Quando ele corta essa viga, significa que o momento é igual a zero. Para você sair do momento negativo máximo e chegar no momento positivo máximo, em algum local esse momento vai ter que zerar, vai ter que ser nulo. E é justamente nessa região que é interessante você colocar as ligações, né? A sua emenda de perfil, pois ali o esforço de flexão vai ser nulo. E foi exatamente nesse local, através da análise do gráfico do momento, que eu posicionei o perfil. Para combater o esforço cortante, que também nessa região ele não é desprezível, ele só é menor do que a cortante no apoio, mas no apoio a gente tem condição de receber esse esforço. Aqui no meio, né, no meio não, mas nessa região onde foi feita a emenda, é interessante que você faça a emenda dessa maneira aqui, ó, que você aumente o comprimento de contato para que você tenha uma ligação mais efetiva, né? Em vez de você fazer só numa linha reta aqui, ó, você faz esse dente, né, para poder aumentar o contato e assim fazer também com que o perfil esteja mais preparado para suportar os esforços internos solicitantes que vão ocorrer nessa região. Aqui tem um detalhe da ligação entre vigas, né, pegando as vigas principais com as vigas secundárias. Isso aqui é um tubo quadrado, ó, de 80 por 80, com espessura de 3 milímetros. Aqui você tem o detalhe da cantoneira de apoio, que vai ser utilizada justamente na ligação entre a viga mestra e o pilar das extremidades, né? Ela vai ser utilizada nesse ponto aqui, ó. O detalhe dela você vê aqui. E aí também tem o detalhe dos perfis. Aqui em cima a gente sempre coloca a nomenclatura que ele tem em planta, para ficar mais fácil de identificar. Aqui a mesma coisa, lembra lá da primeira viga, da segunda e da terceira? Apesar dos comprimentos serem diferentes, e por isso que a nomenclatura aqui está diferente, a seção transversal é a mesma. E aqui vocês já viram, né, as considerações da sobrecarga, e aqui tem um resumo do quantitativo das vigas do mezanino. Esse mezanino aí com tudo, né, chegou a 1.258 quilos. Bom, vamos para folha 3. Lá na folha 3 vai ter o quê? Ó? Detalhamento da escada e os cortes. Tá vendo a indicação aqui? Ó, ver detalhamento da escada na folha 3 de 3. Vamos lá para ela então. Bom, aqui temos os cortes, né? E temos também o detalhe da escada. Olhando aqui, ó, temos o corte AA, e você vê que é um corte bem detalhado, onde tem a informação também da nomenclatura das vigas que estão sendo utilizadas, não só através dos números, né, mas também com chamadas que mostram o perfil que está sendo utilizado. Ó. Aqui o forro de gesso, ou seja, essas vigas vão estar todas escondidas. Aqui você tem o painel wall, com a espessura dele de 4 centímetros, né, ou 40 milímetros, conforme queiram. Aqui embaixo, ó, a informação das chapas de ancoragem e também dos pilares, onde aparece também a nomenclatura deles e também o valor dos esforços atuantes. Né, a informação também desses pilares. Aqui mostra a escada e depois vai ter o detalhamento desse pedaço com a especificação dos perfis. Os degraus também, né? O patamar. Perceba que no patamar aqui, ó, você tem também um pilar de menor comprimento, em função dele parar, dele morrer aqui no patamar da escada. Aqui tem alguns perfis que foram utilizados, né, na escada, para o apoio da escada. Aqui tem um corte maior, que é o corte BB, mas as informações são sempre as mesmas, né? As chapas de ancoragem, os pilares metálicos, as vigas que formam o mezanino, a sobrecarga máxima admissível na plataforma, né? Lembrando que isso aqui é de carregamento acidental, que nós estamos falando.
Aqui o detalhe das chapas do tipo xadrez que vão formar os degraus. É interessante que você dobre a chapa no começo e no fim para que ela vire um apoio para o próprio degrau. E aí você soldando isso daqui nas vigas laterais da escada, você consegue uma rigidez bastante grande, de forma que a escada funcione adequadamente. Bom, o que mais que temos aqui? No próprio corte, ó, aparece também todas as informações bem detalhadas, ó. E perceba a harmonia entre os textos, né? Entre os tamanhos de textos. Aqui a gente tem o detalhe do guarda-corpo, com as especificações dos tubos, das espessuras, das dimensões utilizadas. Aqui em cima o detalhe do corrimão. Temos aqui também o detalhe dos tubos da própria escada, ó, visto em elevação. O detalhe aqui do tubo de corrimão. Aqui você tem o detalhe de encontro entre os tubos. Aqui o detalhe do degrau, onde você enxerga melhor as especificações de solda da chapa que foi utilizada. E aqui a planta de locação da escada, com os perfis também que foram utilizados, sempre em função de cores e em função também de numeração. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui que é interessante é a questão das escalas, né? Por exemplo, a gente desenha sempre aqui no Model, né? Ó, perceba que aqui no Model foram feitos todos os desenhos, todos do mesmo tamanho, com a mesma dimensão, ó. Tá vendo? A escada em corte, os próprios perfis desenhados também, sempre utilizando a mesma dimensão. A gente desenha tudo na escala 1:1. E o fator de escala é dado aqui, ó, no layout. Aqui você cria uma viewport, eu chamei ela aqui de MV, que é o próprio comando para você criar uma viewport. Eu vou deixá-la visível aqui, ó. Ela está aqui em magenta, e vocês percebem que aqui eu dou a escala que eu quiser. Ó. Eu vou clicar aqui dentro, ó, vou deixar isso aqui na escala 1:100. Eu dou lá um comando, zoom, e aqui eu coloco na escala 1:100, 100 dividido por 100 vai dar 1, então 1 XP. Pronto, o desenho já está na escala 1:100. Ah, eu quero 1:50, 100 dividido por 50 dá 2, então vai ser zoom 2 XP, já está na escala 1:50. Ah, eu quero a escala 1:25. 100 dividido por 25, 4. Então vai ser zoom, enter, 4 XP. Pronto, já está na escala 1:25. Ah, mas eu queria escala 1:20. 100 dividido por 20, 5. Então, zoom, 5 XP. Já está na escala 1:20. E assim vai. Vou voltar ele aqui para a escala 1:25, que é a escala original. Quero sair dessa viewport, é só PS. Ele já sai. Olha aqui, ó, esse desenho aqui está na escala 1:10. Esse aqui está na escala 1:25. Mas você percebe que, independente da escala, você tem aqui, ó, os tamanhos de textos iguais. Não importa qual é a escala que você está utilizando. O seu texto grande, tanto para a escala 1:25 quanto para a escala 1:10, tem que ser do mesmo tamanho. O seu texto pequeno, tanto na escala 1:25 quanto na escala 1:10, tem que ser do mesmo tamanho. As suas cotas, ó, perceba, isso aqui é uma cota de um desenho que está na escala 1:10. Isso aqui é uma cota de um desenho que está na escala 1:25. Elas têm o mesmo tamanho. Ou seja, independente do tamanho, da escala do seu desenho, o tamanho dos textos e das cotas tem que ser iguais. Então, isso é uma facilidade para você poder confeccionar melhor o seu desenho. Eu vou fechar aqui a viewport, vou colocar na versão de impressão para vocês verem. E aí você tem também a mesma lógica de cores, né, seguindo o que foi mostrado em planta. As vigas principais em verde, as vigas secundárias em laranja, e você vê aqui a viga mestra em azul. Não só através de cores, mas também em função
dessa numeração. E todo o desenho leva esse nível de detalhamento com harmonia no tamanho dos textos e das cotas. É óbvio, né, que aqui, quando você desenha, você enxerga esse número em amarelo, porque o fundo do AutoCAD, eu no caso opto em deixar em preto, mas quando isso vai para a versão de impressão, você tem que configurar para que essa cota saia preta. Senão, né, se ela aparecer em amarelo aqui, ninguém vai conseguir enxergar, não é adequado. Beleza? Bom, praticamente é isso, pessoal. Apresentei para vocês então hoje um projeto de mezanino de uma loja de shopping. Bom, pessoal, para fechar com chave de ouro, vou mostrar para vocês aqui o memorial descritivo e memorial de cálculo que é exigido pelo cliente. Então aqui tem um cabeçalho, os índices de revisão. Aqui mais abaixo nós temos algumas informações, como por exemplo, vou descrever o que foi feito. É um mezanino em estrutura metálica, independente da estrutura do shopping e das alvenarias limítrofes. E vem, né, com as informações todas aqui, vou ler só as que são mais importantes. O 4 aqui, carregamento máximo permitido de 400 kg por metro quadrado, conforme manual técnico, sendo neste projeto utilizado o valor total de 367, sendo que 50 é de carregamentos permanentes relativos a elementos construtivos, sobrecarga livre de 250, conforme a 6120, né, cargas para o cálculo de estruturas, com o piso de placas do tipo wall, com 40 milímetros de espessura, peso próprio da estrutura metálica, né, pegamos aqui o peso total e dividimos pela área de projeção, chegando a 67 kgf por metro quadrado, portanto, somando todos esses carregamentos, 367, que é menor do que 400. Mostra aqui a utilização de chapas de ancoragem, no mínimo 30 por 30, aqui foi necessário 14 por 50, em função das dimensões dos pilares principais, e basicamente vai descrevendo, né, todas as atividades inerentes a esse mezanino, e inclusive aqui com os quantitativos dos pilares e placas de ancoragem, a grelha metálica do mezanino, né, as vigas do mezanino, e aqui da escada do mezanino. Eu acabei não mostrando para vocês no projeto esse quantitativo, né, mas deu aqui 618 quilos no total, levando em consideração as chapas, as vigas, as travessas, os tubos para o guarda-corpo e tudo mais. E o próximo que eu tenho para apresentar para vocês aqui é o memorial de cálculo propriamente dito, aonde é apresentado aqui, você tem um índice, né, com as premissas de cálculo, tudo. E aqui você tem cálculo no regime elástico, o modelo empregado foi o de pórtico espacial, o dimensionamento feito através do software específico, né, o Metallicas 3D, os materiais utilizados, aqui os carregamentos considerados, você percebe que tudo que foi colocado no projeto, ele vem aqui das hipóteses de carregamento criadas no próprio Metallicas 3D, piso, wall e revestimento, dutos e tubulações, forro de gesso, escada, sobrecarga de utilização. Descendo aqui você tem praticamente as mesmas informações que foram apresentadas no memorial descritivo e depois já entra aqui no próprio relatório de cálculo do programa, mostrando aqui as normas consideradas, os materiais utilizados, a tabela resumo e as verificações aqui no caso em estado limite último, resumido, né, mostrando aqui os esforços atuantes e também o resultado, se passa ou não passa, inclusive com coeficiente de aproveitamento desses perfis. Depois você descendo mais aqui abaixo, você tem os diagramas, né, de estado, bem como as envoltórias dos esforços. Temos aqui o pórtico descarregado, aqui com os carregamentos atuantes, né, o peso próprio, todas as cargas permanentes, as sobrecargas de utilização, cada uma numa coloração. Esse que você vê em amarelo aqui são os pesos próprios das próprias barras utilizadas. Aqui você já tem o diagrama dos esforços normais, né, axiais, as barras.
e aqui a envoltória desses mesmos esforços. Um pouquinho mais abaixo, o diagrama de estado do esforço cortante e a envoltória de esforços cortantes. Um pouquinho mais abaixo, o diagrama de momentos fletores e as envoltórias dos momentos fletores. Lembra lá que eu falei para vocês com relação à emenda do perfil? Eu fiz a emenda daquela viga principal, ó, dá uma olhada no gráfico aqui. Ó. Você tem aqui o gráfico do momento, aqui você tem o momento máximo negativo no apoio, depois ele vem descendo, vai reduzindo, né? Ainda é negativo, mas vem reduzindo, chega aqui, ele chega a zero. Ó. Bem nessa região onde foi feita a emenda. Depois começa a aparecer um esforço de momento positivo, vai aumentando, chegando até o momento máximo e depois vai reduzindo também, chega a zero, é onde foi feita a outra emenda e depois chegando aqui até o momento máximo negativo no apoio. Beleza? Com relação ao esforço cortante, ó, você tem aqui na região do apoio também, da ligação existe um determinado esforço cortante considerável e a ligação foi feita com cuidado para suportar também esse esforço, que no caso não é o máximo, né? O máximo esforço cortante está aqui no apoio. Bom, e descendo um pouco mais aqui embaixo, a gente tem a deformada, ou seja, as flechas atuantes, que com certeza estão todas dentro das flechas admissíveis. Um pouquinho mais abaixo, encontramos as normas e especificações técnicas utilizadas, além do caderno técnico do próprio Shoppe. Tá ok? Bom, vou ficando por aqui. Não percam os próximos vídeos de análise projetual, pois eu estarei sempre dando continuidade através da apresentação de novos projetos, não só de estruturas metálicas, mas também de estruturas em concreto armado, fundações, alvenaria estrutural e também estruturas de madeira. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima, meus amigos.